amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Eu estou tão animada para a leitura desse vídeo. Esse vlog de leitura eu vou ler Aprendiz do Vilão, da Hannah Nicole, e eu estou tão ansiosa e com expectativa tão alta que ela chega a ser perigosa. Eu pensei muito sobre trazer esse vlog de leitura específico em um único livro, principalmente nesse aqui, porque eu não gravei nada relacionado ao primeiro livro da trilogia no canal. Mas eu acredito que muita gente já ouviu falar desse livro, pelo menos do primeiro livro, que é Assistente do Vilão. E eu pensei, por que não? Talvez você precise de um vlog desse para que você entre nessa história, ou não. Talvez eu te ajude. Espero que sim. O primeiro livro eu li pelo Kindle. E aqui a nossa protagonista, Ivy, ela está passando por diversos problemas porque a família dela depende dela. O pai dela está doente, a mãe dela fugiu e ela tem um irmão pequeno. E ela precisou sair do trabalho dela por uma questão que a gente vai descobrir ao decorrer da história do primeiro livro. E ela tem aquele certo problema porque a Ivy é otimista e feliz e muito empática. Ela faz uma entrevista de emprego, ela tem chance de ganhar a vaga, só que ela vê que a outra pessoa tá concorrendo com ela, precisa mais da vaga do que ela. Então ela dá a vaga pra pessoa. Então ela tá meio que desesperada pra arrumar um trabalho. E um belo dia ela acaba se deparando com o famoso vilão do reino. Uma situação meio perigosa, porque ele está sendo perseguido pelos guardas do rei. Uma coisa que eu não me esqueço desse encontro dos dois é que ela ficou extremamente impressionada com a beleza desse vilão. E assim, eles retratam esse vilão em imagens, em panfletos de busca-se, de uma maneira tão horrenda. Eu vou colocar aqui se eu encontrar algum desenho. E ela fica impressionada assim, calma, como assim você é o vilão? Você não tem nada a ver com o vilão que me passaram. Eles acabam passando por esse momento tenso e ele contrata ela pra ser assistente dele. E ela pensa, por que não? E o primeiro livro, ele segue essa dinâmica de funcionária mais chefe. Tem muitas situações assim que a Ivy se depara nessa nova função de ser a assistente do vilão. A Ivy, ela consegue chocar e mexer muito com o nosso vilão. Ela muda a atmosfera do ambiente. A gente tem aquela pegada no nosso vilão do livro, que é, mas por que eu estou me sentindo assim? Mas por que tá acontecendo isso? E ele constantemente pensando nela. Tem uma pegada de mistério, tanto com o reino em si, alguns relacionamentos com o vilão, história do passado da Ivy também. Então é muito, muito legal, porque não é só o romance, sabe? A gente tem outras subtramas aqui, digamos assim. Esse livro, ele tem muito aquela pegada de um enredo da Disney. A própria escritora fala que ela se inspirou um pouco também. Gente, esse livro é simplesmente muito divertido. Eu estou muito empolgada pra dar continuidade a esse segundo livro, porque o primeiro acabou de um jeito que você fica... Meu Deus, eu preciso dessa sequência. Página 45 e eu já estou chorando. E não era pra eu estar chorando. Eu cheguei na página 78, no capítulo 10. Eu marquei pouquíssimas coisas. E diferente do primeiro livro, esse livro me capturou tão rápido. Eu não sei se eu li Assistente do Vilão no momento errado, porque no início de Assistente do Vilão,
Eu jurava, quase na metade da leitura eu daria um 3,5, eu acho. Porém, foi tantos plots que foram acontecendo e, obviamente, o romance foi enriquecendo. E a reviravolta que a gente tem no final foi 5 estrelas pra mim. Isso, de certa forma, tenha influenciado a minha vontade de ler Aprendiz do Vilão. Esse livro me ganhou nas primeiras páginas, então vou continuar lendo porque eu estou simplesmente obcecada. Eu cheguei no capítulo 33, na página 233, e eu continuo obcecada. Nesses últimos 2 dias que eu não gravei absolutamente nada, eu quase não consegui ler, principalmente hoje porque eu tive que editar boa parte desse vídeo. Mas vamos lá. Diferente do primeiro livro, eu sinto que esse aqui tem um objetivo, então isso te segura mais na história. Em Assistente do Vilão, eu senti que faltava um rumo pra história. Então aqui a gente tem um foco muito maior. No primeiro livro, a última cena me trouxe muitas emoções. A Ivy, ela toma uma atitude que eu queria muito ver a reação do vilão ao se deparar com aquilo ali, que quem leu o primeiro livro sabe. E a gente teve aqui, no começo do livro, a gente tem um prólogo que é literalmente a visão do vilão em uma cena que acontece no primeiro livro, se eu não me engano, e eu amei isso. A gente tem muitos momentos fofos aqui do vilão, por mais que ele seja o vilão. Quem leu o primeiro livro sabe que o romance, tanto no primeiro livro quanto nesse segundo, é uma espécie de slow burn, então tudo acontece lentamente. E o romance slow burn é o meu favorito, porque eu sinto que o romance e a conexão do casal é muito bem construída. E aqui a gente continua nessa pegada do vilão literalmente achar que vai manchar a Ivy, vai corrompê-la com a sua maldade. Ele tem constantemente aquele pensamento pelo passado dele que ele não merece e não deve ser amado. E ele não queria estar sentindo o que ele sente pela Ivy, só que ele sente, ele demonstra. Como boa parte dos livros de romance, aqui o vilão, ele tem um apelido carinhoso pra Ivy, que é Furacãozinho. E se eu não me engano, nessas 232 páginas, ele chamou ela apenas uma vez de Furacãozinho e uma vez de desastre natural. E acredita em mim, vindo dele é um apelido carinhoso. Eu surtei muito quando eu descobri o que ele tem no quarto dele. Meu Deus, foi o cúmulo da fofura. Temos pontos de vistas diferentes de outros personagens secundários. A gente segue linhas diferentes, histórias diferentes da dos nossos protagonistas. Tem romances secundários acontecendo. Temos passados a serem desvendados de outros personagens que eu estou extremamente curiosa. Recebemos um personagem novo que de verdade fui pega de surpresa. Eu acreditava que tinha a possibilidade disso acontecer no primeiro livro, mas
não agora, não nesse momento. Mas aqui temos muitas cenas clichês e eu estou amando isso. Atualmente eu estou na página 304, no capítulo 45. Quero ler o momento que aconteceu entre a Ivy e o vilão para vocês entenderem mais ou menos como está funcionando a dinâmica do relacionamento dos dois. E principalmente como funciona constantemente a mente do vilão sobre o romance, porque ele deseja não sentir o que ele sente, porém ele não consegue. O coração, a alma, o corpo dele está totalmente rendido por essa mulher. Eu surtei aqui neste momento. Os dois estão bem próximos e são apenas pensamentos do vilão. Apenas isso. Seus sentimentos, seu corpo, seu coração, suas memórias estavam todos em guerra. E o objeto de sua ira e desejo estava tão perto que dava para contar os pontinhos cinzentos nas íris dela, enterrados sob o azul. Ela é sua funcionária, ele pensou, desesperado. Mas seu coração encurtou a frase. Ela é sua. Eu não aguento, eu simplesmente não aguento isso. E assim, nessas 304 páginas que eu estou, eles ainda não se beijaram. E eu tô tão curiosa sobre as poucas informações que a gente já ganhou sobre o Reinaldo, que eu acredito muito que seja o Reinaldo, sobre o passado dele, sobre o que aconteceu, mas são informações que ela vai jogando assim, a autora foi jogando com os personagens, e a Ivy não sabe de nada, e ela fica como a gente, tipo, gente, tem alguma coisa aí, mas eu não tô pegando o que era pra mim tá pegando, entendeu? Eu tô me divertindo muito, eu vou continuar lendo. Desenhou ele e ele percebeu nesse momento que é ele no desenho, mas o desenho que era pra ele ter percebido que era ele não percebeu. Eu simplesmente não estava esperando por isso, meu Deus. E eu chorei, eu não sei por que eu chorei. Depois de finalizar essa leitura, eu fiquei me questionando, teria sido uma ótima ideia ler esse livro apenas em 2025, porque estaria mais próximo do lançamento do terceiro livro, que agora sabemos que teremos um quarto livro, que também, talvez, seja um esquema de pirâmide. Porque eu tenho dois pensamentos sobre isso. Um leve medo dos personagens se perderem e da história ficar muito enrolativa, mas também eu amo, porque de verdade, eu leria facilmente um livro de cada um deles, sobre o desenvolvimento pessoal deles, sobre o romance. Eu acredito que não seja um segredo que foi um livro 5 estrelas. Até o momento é o meu livro favorito. Eu gostei muito desse segundo livro porque o universo foi muito mais explorado. Aqui os nossos personagens têm um objetivo muito maior. Muitos questionamentos que eu tinha sobre o primeiro livro foram esclarecidos, porém muitas outras dúvidas que entraram aqui não foram respondidas. Então assim, eu preciso muito do terceiro livro e ficaria muito feliz de ter ele nesse momento. Esse livro acaba de um jeito que você fica muitas coisas em aberto, obviamente, para ter a sequência dos outros livros. Mas aqui os nossos protagonistas e personagens secundários vão literalmente seguir uma profecia que, na verdade, o começo de tudo, as pessoas acreditavam que era uma lenda que foi passada de geração por geração, mas obviamente ela saiu de algo real, essa história do reino de Renidawn, e eles vão tentar proteger a magia completando essa profecia. E eles passam por muitos e muitos testes, muitos momentos calorosos, muitos momentos de partir o coração também, porque eu dei uma leve choradinha. Até em momentos fofos eu chorei, eu acredito que eu tenha mostrado pra vocês. E eu fiquei... Querida, se controla. Eu gostei tanto desse livro porque aqui a gente teve tantos
desenvolvimentos individuais. Não era só o nosso vilão e a Eve. Então a gente teve o desenvolvimento pessoal dos nossos protagonistas, um romance slow burn, teve romances secundários acontecendo que eu fiquei simplesmente encantada. Mas a gente aqui recebeu muitos desenvolvimentos pessoais dos personagens, de muitos personagens. E aqui a gente tem um trope que eu sou simplesmente apaixonada, que é o trope de Found Family, que é um grupo de pessoas que começam a ter um laço de amizade muito grande. E aqui a gente tem eles sempre se apoiando, estendendo a mão em momentos difíceis pra cada um. Eu fiquei triste em finalizar ele, porque eu não queria, então eu enrolei bastante pra terminar essa leitura. Não consegui tirar esse livro da cabeça, nem os personagens. Eu fiquei encantada pela escrita, que é em terceira pessoa, não é o meu tipo de narrativa favorita, mas que foi incrível a forma como a escritora escreveu o livro e também como foi traduzido. Quem traduziu o livro foi a Isabela Sampaio. Ela trouxe várias gírias brasileiras que faz com que a gente entenda muito mais a história e faz com que a gente se conecte muito mais com o livro, e foi simplesmente incrível. Cada momento desse livro eu fiquei encantada, de verdade. Eu super indico tanto o primeiro livro quanto o segundo livro, com toda certeza. Eu amei o romance aqui, gente. Eu desejo muito que o vilão e a Eve encontrem paz e felicidade no futuro. E eu simplesmente arrastei o meu livro na mesa porque eu tava tão concentrada na leitura que eu esqueci que minha mesa arranha o livro. Então ele sofreu um leve dano. Eu fiquei triste. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês e de alguma forma eu tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo, até o próximo vídeo.